Você que quer ter um aquário, ou que já tem, mas está perdendo seus peixes e precisa entender o que pode estar acontecendo, então eu vou te dar 10 dicas que vão te ajudar a ter mais sucesso no aquarismo e ter seus peixes por muito mais tempo com você. Para começar, quem tem um pet precisa estudar para saber ao menos o mínimo de informações sobre como o animal se comporta, o ambiente onde vive, sua alimentação, sua temperatura ideal, seu comportamento, se é agressivo, se é muito tranquilo. Então, para animais domésticos como cachorro e gato, você não tem que saber o mínimo também? Isso envolve deixar um ambiente propício, envolve o tipo de ração que você vai dar, envolve o ciclo vacinal, a vermifugação e todas essas coisas. Com o aquário não é diferente. E é um pouco mais complexo, pois não são animais terrestres. Você precisa cuidar da água como se fosse o ar deles. Por muitas vezes, por falta de informação, você coloca um pet em um ambiente tóxico. Então, você precisa saber que, número 1, aquário não é enfeite, muito menos os animais. Nada contra ele ser uma parte da decoração, mas deve ser mantido com responsabilidade. Afinal, não existe lei para maus tratos com peixes, assim como existe para outros pets. 2. Você precisa estudar o animal que está criando, ou que pretende criar. Saiba que, assim como os animais terrestres, os animais aquáticos possuem predadores e disputa de território. Então você não pode misturar espécies sem uma pesquisa prévia. Não vai escolher os animais, os peixes no caso, apenas pela cor e ser levado por impulso. É necessário entender em que tipo de ambiente ele vive, como é a água e quais os outros peixes que são compatíveis com ele. 3. Você não terá um veterinário disponível, pelo menos em 99% dos casos. Você precisa pesquisar ao menos quais são os tipos de doenças mais comuns nos peixes que você tem intenção de criar. Assim, caso apareça, você já sabe como pode fazer o tratamento, né, e poder salvar seu pet. 4. Você tem que ficar atento ao local onde irá colocar o seu aquário. Se ele pega muita luz solar, a probabilidade de encher de algas vai aumentar muito. Se tiver pouca luz, pode confundir um ciclo de dia e noite dos peixes. Imagina você vivendo 100% dos seus dias em um ambiente escuro de um dia para o outro. Outro ponto importante é a temperatura. Muitos possuem aquários no quarto e, se utilizarem ar-condicionado para dormir, haverá uma variação diária de temperatura, o que não é nada bom para os peixes. Isso também se aplica para regiões frias. O ideal é ter um aquecedor com termostato, onde a temperatura pode ser mantida de forma estável. 5. Você deverá fazer testes na água. Esse é um dos mais importantes e por isso vou me estender mais nesse assunto. Você gostaria de ficar em uma sala cheia de fumaça tóxica? Não, né? É mais ou menos isso que acontece quando você não sabe se a sua água está apropriada para os peixes. Fazendo o teste, você terá certeza de que o ambiente está ideal para os peixes. E isso não é preciosismo. Lembre-se que grande parte dos peixes são coletados da natureza. Portanto, você não deve tirar o animal de um ambiente adequado e deixá-lo sofrendo por achar que fazer testes é frescura. Sim, acredite, tem gente que conhece, sabe da existência dos testes, mas acha que é frescura. Outras pessoas não têm conhecimento, e é isso que eu quero trazer para vocês agora. Então, falando de água doce, o mínimo que você deverá saber é como estão os seguintes parâmetros na sua água. O cloro. Para início de conversa, você deve utilizar um produto para remover cloro da água, assim como alguns traços de metais pesados que vêm na sua água da torneira, mesmo que seja filtrada. Apesar da concentração não ser igual de uma piscina, ela é suficiente para destruir a saúde dos seus peixes. Amônia. Já vou logo avisando, se tem amônia na água, o ambiente está tóxico, o aquário ele tem que ter amônia zerada. E ela costuma aparecer no início da montagem, quando a colônia bacteriana necessária para a estabilidade do aquário está em fase de expansão. Então essas bactérias vão consumir a amônia e liberar uma substância tóxica também, que é o nitrito. O nitrito é liberado por essas bactérias que consomem amônia e também é tóxico, então não deixe seus peixes em uma água com nitrito alto. Isso é perigoso. O ideal é que o nitrito também esteja zerado. E como eles surgem? Bom, se você monta seu aquário, enche de água e já coloca os peixes em seguida,
A amônia irá surgir a partir dos restos de ração e matéria orgânica gerada pelos peixes, também conhecida como fezes. Esse é o principal motivo de muitas pessoas desanimarem e desistirem de ter aquário. Porque eles colocam os peixes sem essas informações e depois o peixe se vai em questão de poucos dias. Para evitar que isso aconteça, o que você deve fazer é um procedimento chamado ciclagem, que é preparar o aquário para que passe por toda essa fase de pico de amônia, depois pico de nitrito, e assim vai ter umas bactérias que vão consumir amônia, bactérias que vão consumir nitrito e futuramente gerar os nitratos. O nitrato, ele é o menos tóxico deles. Aí nesse caso não existe uma bactéria que vá consumir o nitrato. O que você vai fazer é uma troca parcial de água. E esse ciclo é completado. O tempo que leva é mais ou menos um mês, tá? Mas isso não é uma regra absoluta. Alguns casos podem levar um pouco mais de um mês e meio, por aí. Depois disso tudo, você poderá colocar os seus primeiros peixes. Todos de uma vez? Não. Aos poucos, por favor, pois as bactérias precisam de um tempo para se adaptar à quantidade de carga orgânica gerada pelos peixes e não vão se multiplicar rapidamente de um dia para o outro. Então, mesmo depois de completar esse ciclo, que é chamado de ciclo do nitrogênio, se você colocar muitos peixes que vão sujar a água, a amônia e o nitrito vão voltar sem piedade. Hoje em dia, há várias formas de fazer essa ciclagem de forma rápida, que é usando alguns produtos conhecidos como aceleradores biológicos. Alguns já possuem bactérias, outros possuem incentivadores biológicos para estimular o crescimento dessas bactérias. E há também um método mais simples, que é inicialmente jogar um pouco de ração no aquário, e à medida que ela vai se deteriorando, vai gerando amônia e iniciando esse ciclo. Para mais informações sobre ciclagem, recomendo vocês procurarem vídeos específicos sobre esse tema, onde pode trazer mais detalhes e explicar melhor os métodos que são utilizados hoje em dia. Outros parâmetros que você também deve acompanhar. O pH, que vai informar se a sua água é ácida, neutra ou alcalina. O GH, ele informa a dureza da água, ou seja, a quantidade de minerais presentes na água, pois há espécies de peixe que necessitam de água mole, que seria sem minerais, ou água dura, que seria com minerais. O KH, que é a concentração de carbonatos, ele funciona como um indicador de estabilidade do pH, ou seja, quanto maior o valor de KH, mais estável será o pH do aquário. No aquarismo marinho ele é chamado também de reserva alcalina. E se você quiser ter um aquário marinho, também é importante medir o seu KH, nitrato, fosfato, cálcio e magnésio. 6. Você é responsável pelos peixes assim que eles saem da loja. Procure observar o comportamento dele na loja e peça para o lojista alimentá-lo antes de comprar, pois peixe que não está comendo é um mau sinal. 7. Cuidado com as suas fontes de informação. No aquarismo, o que não falta são mitos e informações incorretas sendo divulgadas por quem não entende do assunto. Procure informações de fontes confiáveis. Às vezes, um colega pode te repassar uma informação com uma boa vontade, porém pode se tratar de um mito. Leia artigos, livros, se informe com quem tem experiência e estuda a respeito, não apenas com uma pessoa que apenas possui um aquário. Há ótimos canais no YouTube de gente séria e experiente. Procure canais gringos também. A legenda pode ajudar bastante nisso. 8. Você precisa cuidar da limpeza e ela precisa ser da forma correta. É o mesmo que você viver com lixo em casa. Não é normal, certo? Então, não deixe restos de ração no aquário, limpe as algas do vidro, substitua os elementos filtrantes, ou lave, se for o caso, de esponjas filtrantes, Só não vá limpar as mídias biológicas com água da torneira, pois ela possui cloro e isso pode prejudicar as bactérias que são benéficas para o seu aquário. Elas são parte fundamental da sua filtragem. E falando em filtragem, 9. Não economize na filtragem. Você gasta dinheiro para fazer um aquário lindo e coloca uma filtragem deficiente? Não vale a pena. Você não terá uma água de qualidade e o seu aquário vai ficar feio, simples assim. Sem contar que há o risco de aumento de elementos tóxicos para os animais. Procure por filtros adequados, que sejam bem dimensionados, tanto no tamanho, para caber mídias filtrantes, quanto na vazão.
10. Não acredite 100% em vendedores de lojas, principalmente se for aqueles que ficam na área de aquários em pet shop que não são especializados. Ainda que seja em loja de aquário, sempre pode haver um vendedor que vai tentar te empurrar produtos desnecessários ou peixes incompatíveis. Vou dar o meu exemplo. Quando eu era iniciante, eu fui em um pet shop e comprei 2 lindos peixinhos, bem pequenos, assim, por volta de 3 centímetros. E eu tinha um aquário de 20 litros. Segundo a vendedora, eles não cresciam mais que isso e eram muito bonitos. Beleza, mas com o tempo eu percebi que eles estavam crescendo muito e rápido. Aí eu fui procurar saber e descobri que era apenas um casal de Oscar. Que quem não conhece é um peixe que pode chegar a 45 centímetros. O peixe seria maior do que o aquário que eu tinha. E isso acontece todo dia. Todo dia eu vejo amigos comprando peixes que não são compatíveis com o que eles têm no aquário. A dica é, se interessou por um peixe que não conhece, o mínimo, do mínimo que você pode fazer é pesquisar sobre ele ainda na loja. Pegue seu celular e comece a pesquisar. Veja quais são os parâmetros de água que ele vive, qual é o tipo de alimentação, pesquise a respeito da agressividade dele, qual é a temperatura ideal, pois você pode comprar um lindo peixe que não vai durar um dia no seu aquário, ou que pode comer todos os outros. Agora um extra, faça tudo da melhor forma possível. Para de ser preguiçoso e vá buscar informação. Isso tem bastante na internet. Com essas informações que eu passei acima, dá para iniciar uma boa pesquisa. Eu sei que quando nós somos iniciantes, a gente não sabe nem como pesquisar, a gente não sabe que termos, que palavras buscar informação. Então aqui vocês já vão ter pelo menos uma noção de como fazer uma boa pesquisa para saber as condições ideais dos peixes no aquário que você pretende ter ou que você já tem. E lembre-se, criar um animal de estimação requer responsabilidade. Se a sua ideia é apenas decorar uma casa, há algumas opções de peixes de plástico que podem lhe atender, sem muitas necessidades. Se você se interessou ou ficou alguma dúvida sobre algum tema específico que eu falei aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários, vamos trocando informações e quem sabe eu possa fazer mais um vídeo a respeito disso. Peço para que você deixe um like no vídeo aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo.